nossa ministração de hoje tem como tema quebrando o estigma da incapacidade. Quero que você guarde essa palavra, nosso tema de hoje, quebrando o estigma da incapacidade. Juízes capítulo 6, nós vamos ler do verso 11 até o verso 16. Todos acharam? Amém. Verso 11 do capítulo 6 do livro de Juízes. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor e menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Feche seus olhos, Pai. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, crendo, Senhor, que todas as vezes que invocamos o Teu nome, meu Deus, a manifestação do Teu Espírito, através do entendimento. O Teu Espírito traz ao nosso espírito aquilo, meu Pai, que o Senhor quer que compreendamos, de forma, meu Pai, que nós nos alimentamos desta palavra, meu Pai, nos sentimos nutridos em nosso espírito, e que hoje, Senhor, não seja diferente, porque é o Senhor quem traz a Tua palavra para a Tua igreja. Diante dessa compreensão, eu peço ao Senhor, nos faça, Senhor, entender exatamente tudo aquilo que o Senhor quer, e quebra, meu Pai, e destrói toda a estrutura do inferno que tem impedido o potencial dos Teus filhos de serem liberados, em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de começar essa ministração trazendo para você a ideia de que todas as vezes, quando nós tentamos construir uma imagem acerca de quem nós somos, ou quando eu penso acerca de mim mesmo, é normal, é comum que eu construa esse pensamento e esse raciocínio em conformidade com as estruturas que eu estou cercado. E por vezes eu vou ter diversos problemas quando eu começar a me imaginar ou a pensar algo a respeito de mim mesmo diante das circunstâncias que eu estou inserido. Eu preciso entender algo. Eu preciso compreender que se eu for ter uma percepção a respeito de mim mesmo, baseado no mundo físico, baseado na dimensão que eu estou, a depender da situação em que eu me encontro, eu posso ser assaltado por uma sensação terrível de incapacidade. E a incapacidade, irmãos, a incapacidade é o maior freio que uma pessoa pode ter para desenvolver qualquer projeto. Porque quando eu me sinto incapaz, eu não consigo nem começar a fazer algo. Porque na minha cabeça eu não vou conseguir terminar esse projeto. Então eu nem começo. Aqui eu preciso distinguir três coisas: a capacidade que eu tenho de perceber quem eu sou,
a capacidade que as pessoas têm de dizerem quem eu sou, e a terceira e a mais importante de todas, é quem Deus diz que eu sou. Preste atenção. Jesus perguntou aos discípulos. Jesus sabia quem ele era, sim ou não? Você acha que Jesus tinha alguma dúvida a respeito de quem ele era? Não. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Mas ele perguntou aos discípulos: quem vós dizes que eu sou? E aí começou as pessoas manifestando ali a compreensão que eles tinham a respeito de quem Jesus era. Bom, estão dizendo aí que o Senhor é um profeta, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é João Batista que veio dos mortos. Aí Pedro diz: não, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, quando ouve a resposta de Pedro, ele não diz: Pedro, que bom que você acertou, que bom que a sua compreensão conseguiu alinhar e distinguir efetivamente quem eu sou. Não foi dessa forma que Jesus respondeu. Mas Jesus disse: olha, você é bem-aventurado, porque o que você disse a respeito de mim não veio da compreensão do que as pessoas dizem que eu sou, mas o que você manifestou agora foi algo que o próprio Espírito de Deus colocou em você, para que você agora tivesse um entendimento a respeito de mim, que não veio da dimensão humana, mas que veio da dimensão de Deus. O que é que isso significa, irmãos? Isso significa que às vezes nós vamos estar em conflitos, porque eu vou julgar a minha capacidade de uma forma, eu vou julgar o meu potencial de uma forma, porque eu vou estar andando pelo que eu mesmo vejo a respeito de mim mesmo, ou vou estar ouvindo o que as pessoas dizem a respeito de quem eu sou. E eu tenho visto muita gente com essa sensação de incapacidade, estagnadas na vida, estranguladas e com a sua personalidade em Deus totalmente destruídas, se sentindo como se tudo na sua vida estivesse desmoronando e você não tivesse mais poder nenhum sobre essa situação. Por quê? Porque nem sempre o que você pensa a respeito de você mesmo, ou o que as pessoas dizem a respeito de você, é o que Deus diz a respeito de você. Muitas vezes nós estamos trabalhando na igreja e chamamos uma pessoa para fazer uma obra, para fazer uma atividade. Quando a gente chama a pessoa: meu irmão, estava orando e Deus tocou no meu coração de eu lhe chamar para a gente fazer uma atividade. A primeira resposta que a pessoa geralmente dá: ô pastor, mas eu não estou preparado ainda, eu não me sinto pronto. Irmãos, na verdade essas desculpas que a gente dá é para esconder esse sentimento de inferioridade, de incapacidade que às vezes a gente guarda no nosso coração. E quando eu deixo esse sentimento me envolver, quando eu deixo esse sentimento me abater, pode ter certeza que o resultado vai ser uma catástrofe, vai ser eu parar tudo que eu estou fazendo. Mas o problema não está do lado de fora. Há algo interessante: o barco ele pode enfrentar qualquer nível de tempestade, pode enfrentar qualquer nível de vento, ele pode enfrentar qualquer altura de ondas, mas ele só começa a afundar quando a água começa a passar para o lado de dentro. Enquanto o barco, você vê aqueles veleiros, não sei quem já viu, aqueles velejadores, eles andam num barquinho de fibra. Aquele barco ele é vedado, ele é todo calafetado para a água não entrar. Às vezes ele vai surfando naquelas ondas, a onda quebra por cima dele, chega a vela a bater na água, deita todo, ele se enverga todo e puxa o veleiro de novo, fica em pé e segue a rota dele e vai-se embora. E às vezes você vê um navio gigantesco, como foi o caso da história do Titanic, que sofreu um pequeno rasgo na sua lateral, com uma estrutura imensa, com um potencial imenso,
mas por causa de pequenos detalhes, de pequenos vazamentos, a estrutura que estava fora começou a passar para dentro. E quando a estrutura de dentro e de fora são iguais, o resultado é afundar. Tem muita gente, irmãos, que está saindo do fundo e vindo para a superfície, porque está começando a tirar de dentro de si aquelas coisas velhas, está começando a tirar de dentro de si as coisas do mundo, a estrutura que o mundo tentou imprimir em você. E todas as vezes que você vai jogando a água que está dentro para fora, você vai preenchendo esse espaço com uma estrutura que vai lhe levando para cima. Eu vi algo interessante. Um grupo de cientistas conseguiu fazer um navio flutuar com bolinhas de ping-pong. Eles pegaram várias bolinhas de ping-pong, elas estão cheias de ar, e foram injetando aquelas bolas dentro do navio afundado. E chegou uma hora que a quantidade de bolinhas era tão grande ali dentro, que o ar fez a estrutura do navio de ferro que estava afundado flutuar. A nossa vida, muitas vezes, não é pautada, ou nós não estamos vivendo todo o potencial que nós fomos projetados para viver, porque estamos na área errada. Como é que o navio vai andar no fundo do mar? Você já viu navio afundado conseguir fluir, chegar a lugar algum? Navio, quando ele começa a pesar, irmãos, ele vai perdendo a capacidade de se locomover, ele vai perdendo a capacidade de flutuar, porque ele vai se enchendo de água, vai pesando, porque o ambiente de dentro e o de fora vão se equilibrando, e isso é um perigo. Às vezes nós estamos na igreja, nós estamos vivendo sob a influência da palavra de Deus, mas no nosso ambiente de trabalho as pessoas dizem coisas ao nosso respeito, e às vezes a gente valoriza mais o que as pessoas dizem a gente no mundo do que o que a gente ouve na igreja. Às vezes você está com um problema no seu casamento, às vezes você está com um problema na sua vida financeira, e aí ao invés de você buscar socorro aonde efetivamente pode trazer para você uma solução, você vai buscar na fonte errada. E quando você busca o conhecimento e a percepção do mundo ao seu respeito, irmãos, se você for olhar a estrutura humana, você não vai sair do lugar. O que é que eu preciso fazer então, pastor? Eu não posso permitir que o meu ambiente, que as minhas circunstâncias de nascimento, não posso permitir que o espaço físico em que eu vivo determinem o meu valor, o meu tamanho e as extensões da minha conquista. Porque quando eu determino o meu tamanho a respeito do paradigma que as pessoas dizem o que eu sou eu mesmo que estou limitando aquilo que Deus projetou sobre mim. Observe, se você for se atentar, aqui há uma continuidade das ministrações que a gente vai fazendo. Por isso que a primeira de todas nós falamos da nossa identidade. Porque quando eu entendo quem eu sou em Deus, isso já quebra uma estrutura de eu entender que eu não sou apenas alguém que nasceu nessa dimensão, como disseram a respeito de Jesus. Mas esse homem não é filho de José, filho de Maria, irmão de Tiago? Eles estavam olhando para Jesus apenas com os olhos na dimensão terrena. E aí chega uma hora que na minha vida, na sua vida, esse padrão que foi dito, que foi colocado sobre nós, que lhe julga por onde você nasceu, de quem você é filho, qual é a sua família, o que os seus parentes fizeram, o histórico que sua família tem na sociedade. Você vai ser igual ao seu pai. Quantas vezes alguém não já ouviu uma palavra dessa? Às vezes dito pela própria mãe dentro de casa. Você não vai dar para nada que preste. Da onde é que vem esse homem? Vem de Nazaré e vem alguma coisa boa que preste desse lugar? Irmãos, a nossa vida, de forma inconsciente, não estou falando de forma consciente, é inconsciente, fica marcada por diversos traumas, diversas situações que nós vivemos às vezes na nossa infância.
de não aceitarmos o lugar onde a gente nasceu. Já vi gente que tem vergonha de dizer o bairro que nasceu. Já vi. Por quê? Porque na consciência dessa pessoa, ela mesmo, ou as pessoas que estão ao seu redor, vão lhe julgar de acordo com o lugar que você nasceu. Quando eu penso dessa forma, quando eu estou pensando dessa forma, eu estou deixando que o padrão do mundo se manifeste na minha vida, um padrão que é incompatível com o que Deus pensa ao meu respeito. Quando eu vou me aprofundar na palavra de Deus, o que eu vejo? O que é que eu vejo? É Deus garantindo vitória ao seu povo, dizendo que aqueles que o buscam vão encontrar portas abertas, vão encontrar condições de superar desafios que em outra circunstância você não conseguiria, que pelo seu esforço físico você não alcançaria. As promessas de Deus, irmãos, elas vão de encontro a todo nível de probabilidade que o mundo diz sobre você. Qual a probabilidade de eu restaurar meu casamento, pastor? Nenhuma, pelo aspecto do mundo. Qual a probabilidade, pastor, de eu ter um bom emprego? Pelo aspecto do mundo? Nenhuma. Mas qual a probabilidade de alguém sair da prisão e se tornar governador do Egito? De onde é que sai essa probabilidade? Mas já havia um potencial naquela vida. Se você tivesse talvez conhecido José na prisão, você nunca diria o projeto e o plano que Deus tem na vida dele. Talvez hoje você pode estar sentado aqui do lado de um grande empresário e não sabe. Olhe para o seu irmão aí e diga: eu recebo, viu? Irmãos, a questão é que nós julgamos a nossa vida e limitamos a nossa visão, e o que o anjo veio para corrigir na vida de Gideão não foi a escassez do alimento. Preste atenção. O povo de Deus pecou, e Deus deixou promessas sobre a vida deles, tanto de bênçãos como de maldição. Se vocês fizerem, vai ser dessa forma. Se fizerem de outra, vai ser de outra forma. Eles escolheram o caminho do erro, escolheram o caminho do pecado. E a Bíblia diz que todas as vezes que eles plantavam, quando chegava na época da colheita, os midianitas vinham, irmãos, e levavam tudo, para tentar salvar alguma coisinha ali para comer. Gideão, a Bíblia está mostrando a gente que estava em um local inapropriado. Não era tempo de uva, tempo de trigo, então não estão pisando uvas. É o lugar mais improvável dele vir procurar a gente. Eu vou pegar um pouquinho de trigo para vir malhar no lagar. Irmãos, o trigo, eu não sei se você já viu o processo, como era feito, mas às vezes na Santa Ceia aqui vem aquelas espigazinhas de trigo, e aquilo você tem que bater quando o trigo está bem maduro para ele soltar os grãos. Então eles tinham áreas abertas que eles faziam isso em mutirões para conseguir tirar aqueles grãos do trigo. Um processo que parece muito com isso, quem já deve ter visto na televisão, é no interior da Bahia. Eles fazem isso para tirar o feijão da base. Não sei quem já viu, faz aquela montoeira de feijão seco e vai batendo para o feijão soltar da casca. O arroz também eles faziam isso. Agora pense, a uva, como era o processo? Pegava a uva madura, jogava em um tanque fechado para eles ficarem pisando até aquele suco da uva soltar. Ele estava agora batendo trigo dentro de um tanque preso, para ninguém ver o que ele estava fazendo lá dentro. O anjo, irmãos, não vem para dizer a ele: olha, eu vou fazer algo com você, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar agora o seu emprego, eu vou lhe dar um cargo novo, ou eu vou fazer com que um caminhão de trigo apareça na sua casa. Eu estou falando isso porque muitas vezes quando a gente vem na presença de Deus, que a gente está com um problema, a gente espera que a palavra de Deus ela venha para resolver o que a gente acha que é o problema. Se você perguntasse a Gideão: qual é o problema, Gideão, que você está vivendo? A escassez de alimento. Qual é o problema, Gideão? O problema mesmo é porque a gente está passando fome.
Só que quando o anjo vem, ele não vem para resolver o problema imediato, mas ele vem para tratar com a raiz do problema. E para tratar da raiz do problema, a primeira coisa que o anjo do Senhor tem que mudar é a visão de Gideão a respeito dele mesmo. A primeira coisa. E o que era que ele precisava saber antes de qualquer coisa? Quando você pega o capítulo 6, no verso 12, a Bíblia diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: primeira coisa que eu preciso saber, o Senhor está com você. É a primeira coisa. Agora o anjo vai dizer: se o Senhor está com você, quem é você? Você é um poderoso guerreiro. Ai, irmãos, fala isso para quem está vivendo bênção, é bom demais. Fala isso para quem está vivendo a prosperidade. Entenda o que eu quero dizer. Poderoso guerreiro é dizer: você é uma pessoa de sucesso. O Senhor está com você, irmão Pimenta. O Senhor é um empresário de sucesso. Meu irmão, glória a Deus, tenho minha loja, Deus está me abençoando, é bênção. Mas você já pensou em chegar para alguém aqui nessa noite, que saiu de sua casa, sem ter um pão para comer, para vir na igreja ver se consegue com alguém um dinheiro emprestado para voltar, para tentar comprar um pão, um café, e eu chegar para você e dizer: o Senhor é contigo, homem próspero? Ah, irmão, paciência, pastor. Eu acho que dessa vez o senhor errou o endereço da palavra de Deus. O senhor pode dizer qualquer coisa a respeito de mim. O senhor pode dizer que eu sou bonito, pode dizer que eu sou uma pessoa bondosa, mas próspero. Irmãos, Gideão estava escondido. Ele não estava fazendo isso de uma forma imponente e desafiadora aos midianitas. Ele procurou um lugar para se esconder. E quem procura lugar para se esconder, irmãos, está com o quê? Medo. Quando eu julgo a minha capacidade de acordo com as circunstâncias, quando eu julgo quem eu sou pelo que as pessoas dizem a respeito de mim, não tem jeito. Diante dos problemas, diante das situações, o que vai vir sobre a minha vida é exatamente o sentimento de medo, de incapacidade. Aí o anjo vem: o Senhor é contigo, você é um poderoso guerreiro. Irmãos, nenhuma palavra de Deus é sem sentido, nenhuma. Como é que eu vou chamar o homem de guerreiro se ele está com medo? A questão é que nós temos que nos atentar à resposta que Gideão dá. Inicialmente, ele não se ateve à questão do que Deus disse a respeito dele. Você é um poderoso guerreiro. Isso ele nem prestou atenção. Ele só focou na parte que o anjo disse: o Senhor está com você. Isso mostra, irmãos, o grau de confusão que ele estava vivendo na vida dele. A desatenção dele era tanta, porque ele vivia com muitas dúvidas no coração. Ele olhava para a nação de Israel e dia após dia, talvez quando ele andava da sua casa para fazer aquele processo de malhar trigo escondido, ele se perguntava: onde é que está o Deus de Israel? Onde é que está o Deus da história que os meus pais contam, que abriu o Mar Vermelho? Se tudo que ele via no seu trajeto, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, era pobreza e fome. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Eu posso dizer a você nessa noite: o Senhor é contigo. Mas o que é que você precisa saber a respeito de você mesmo, para que você entenda o potencial que Deus já colocou em você, só pelo fato de você saber que o Senhor é contigo? Se o problema é guerra, se o Senhor é contigo, você é um poderoso guerreiro. Se o problema, irmãos, é a escassez, você é um poderoso empresário, porque o poder de Deus está sobre a sua vida. Você pode ser uma poderosa esposa, pode ser um poderoso esposo. Pode ser. Por quê? Porque o Senhor é contigo.
Só que a pergunta e a dúvida agora não é nem a respeito de quem eu sou, é a respeito de quem Deus é. Eu ouço tanto nessa igreja falar de bênção, eu ouço tanto nessa igreja falar do que Deus fez nesse tempo passado, e por que nada disso está acontecendo na minha vida? Foi exatamente a resposta que Gideão deu. Irmão, será que se o anjo fosse parar para responder a Gideão, qual seria a resposta que ele daria? Porque ele disse: se o Senhor é conosco, por que está acontecendo essa desgraça toda no nosso meio? Por que é que nós estamos vivendo essa escassez? Por que é que nós estamos debaixo de uma sentença de derrota? Onde é que está esse Senhor que você está dizendo que está comigo? Porque a minha sensação e a minha impressão é que eu não sou guerreiro coisa nenhuma, eu não sou nada do que você está dizendo, porque a minha convicção me diz que o Senhor não está comigo. Aí, irmãos, o fracasso do homem já está totalmente declarado, quando ele sente que o Senhor não está com ele. Não adianta você dizer mais nada a ele. Não adianta eu dizer: meu irmão, vá, meu irmão, Deus lhe deu tanto potencial, Deus lhe deu tanta sabedoria, você tem habilidades, mas se você não souber, irmãos, que o Senhor está com você, não adianta ninguém tentar lhe dizer mais nada, porque a única força que faz com que o homem seja capaz de se levantar para vencer desafios, para aceitar o chamado que Deus tem a respeito da vida dele, para aceitar o que Deus já falou a seu respeito, a obra que um dia você fez e depois você abandonou, a única força que vai fazer você se levantar para reagir é se você souber que Deus está com você. O anjo não perdeu tempo, irmãos, para explicar a Gideão as queixas dele. Às vezes, Deus não vai ficar lhe explicando as suas próprias reclamações, quando as respostas para o que está acontecendo já está na palavra. Às vezes a gente quer que Deus volte para escrever uma Bíblia só para a gente. Estava escrito: no dia que vocês me abandonarem, eu vou abandonar vocês. No dia que vocês andarem comigo, eu vou andar com vocês. Escolha o que vocês querem. O povo escolhe andar longe de Deus, e está Gideão lá, chateado com Deus, reclamando, porque Deus abandonou a nação. O homem está aleijado lá na beira do tanque, Jesus vai passando: ô meu irmão, você quer andar? Ah, Senhor, não dá. Olha a incapacidade. Olha a incapacidade. A incapacidade, presta atenção, de andar, ele sabia que ele não tinha. Ele já sabia que ele não podia andar. Não é essa a incapacidade, eu quero que você entenda. A incapacidade de entender que ele não tinha como se adequar ao projeto que todo mundo tinha dito a ele que era a forma certa de se fazer. Você quer andar? Senhor, eu sou incapaz de andar, não porque eu nasci deficiente. Olha a visão da pessoa como vai ficando perturbada. Mas eu estou nessa situação, a culpa é dos outros, que ninguém pensa em mim. Meu filho, antes de alguém ter a obrigação de lhe carregar, você está aqui na beira do tanque porque você é deficiente. O problema é seu, a doença é sua. Se alguém tiver misericórdia e quiser lhe ajudar, isso já é outro problema. Mas você está se queixando dos outros, por quê? Se o problema é seu. Eu só estou nessa situação, meu irmão, porque fulano não me ajudou. Eu só estou vivendo isso porque os irmãos da igreja não têm amor. Eu só estou vivendo esse processo na minha vida porque aquela igreja, o povo não ora. A culpa sempre é dos outros. Mas a culpa é dos outros também porque eu não estou entendendo o que Deus está falando comigo e colocando à minha disposição uma nova estrutura de entendimento que vai me permitir viver o sobrenatural de Deus e romper com a barreira das minhas incapacidades de uma forma que ninguém viu ainda. Você quer andar, meu filho? Olha, se for a respeito do que as pessoas dizem e pela percepção das pessoas, eu não vou andar nunca. Por quê? Porque tem gente que chega aqui só com dor de cabeça, na hora que o anjo quer mover a água aí, o cara está sãozinho, só com a cabeça doendo, pulou, saiu de lá com a cabeça curada e eu continuo aqui aleijado. Vem outro de lá que está com o dedo quebrado e aí pula aí na minha frente e eu aleijado continuo aqui na beira do tanque.
Tem gente que está com doença menor do que a minha, mas tem possibilidade de pular, e eu aqui, ninguém me socorre, ninguém me ajuda. A ordem, irmãos, é outra. Não é pule mais dentro de tanque, não é espere mais o anjo agitar a água. Você quer andar? Você quer andar? Você quer romper com as suas incapacidades? Preste atenção ao que está sendo dito. Preste atenção ao que Deus está falando com você. Deus fala, irmãos, e a gente vai querer olhar o que está acontecendo no mundo. A gente quer olhar o que está acontecendo com o vizinho. A gente quer olhar o que está acontecendo com o irmão da igreja. Mas rapaz, mas aquele irmão Marco é irmão de tanta oração, de tanta intimidade com Deus. Se ele que vive daquele jeito, Deus não está abençoando a vida dele, será que vai abençoar logo a minha, que estou todo atribulado? Mas Deus falou com quem? Foi com ele ou com você? O problema é que a gente fica sempre comparando, sempre medindo. Levanta, meu filho, você é um guerreiro porque o Senhor está contigo. Eu acho que essa mensagem veio para o lugar errado, não é para mim não. Anjo, você tem que me explicar um bocado de coisa aí, por que é que está acontecendo. Irmãos, a resposta do anjo não é o que ele queria ouvir. O anjo diz agora: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Com a força que você tem, vá libertar Israel da mão de Midian. Mas por que você vai fazer isso com a força que você tem? Aí ele vai dizer: não sou eu quem o está enviando. A primeira frase do anjo foi: você é um guerreiro valoroso. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Mas cadê esse Senhor? Eu não sei onde ele está. Meu filho, presta atenção. Eu não vou parar aqui para lhe contar a história da Bíblia. Mas com essa força que você tem, vá libertar o povo. Por quê? Porque é o Senhor quem está mandando. E Gideão aceitou. Quando Gideão viu que a coisa agora ia estreitar para o lado dele, irmãos, ele agora começa, tira o foco do problema de Deus e começa a olhar agora para dentro dele. E aí ele começa a dizer: olha, eu acho que mais uma vez o Senhor errou quando veio falar isso comigo, porque a visão que eu tenho a respeito de mim mesmo é que eu sou um homem raquítico, eu sou um homem totalmente oposto ao que você está dizendo aí, a um homem valente, porque eu sou um homem pequeno, a minha família é uma família pequena, a minha casa é a casa menos provável de sair alguma coisa que preste. Se você observar, a Bíblia diz que ele era do clã pertencente a Manassés. Manassés e Efraim eram os dois filhos de José. E quando as tribos foram divididas, a Bíblia diz que Jacó tomou os filhos de José como se fossem seus filhos, e da parte que era de José, dividiu para meia tribo de Manassés e para meia tribo de Efraim. Então era uma tribo já dividida, uma tribo menor. E ele diz: e dessa tribo menor, a casa do meu pai ainda é a menor de todas, e eu, da casa menor de todas, ainda sou o menor de todos. Ou seja, Deus, o Senhor errou quando o Senhor me chamou. O Senhor errou quando me disse que eu seria um guerreiro, um líder da nação, um homem valente. O Senhor errou. Não sou eu essa pessoa não, porque o que eu me vejo é fraco, cheio de defeitos, dentro de um grupo de pessoas totalmente incapazes e sem nenhuma possibilidade de vencer. Irmãos, a verdade é que, segundo o critério de avaliação do mundo, Gideão estava certo, ele não estava errado não. Efetivamente, se você tivesse que escolher alguém para entrar em guerra com os midianitas, você iria lá na casa de Gideão buscar ele? Você ia escolher o mais fraco, o menor? A questão é que você precisa entender, e é isso que eu quero nessa noite que você entenda, que quando Deus diz algo a seu respeito, o que importa, aqui já são duas coisas que o anjo falou com ele. A primeira, o Senhor está com você, e a segunda foi o Senhor quem mandou você fazer. E são essas coisas que efetivamente importam. Quando eu entendo que Deus mandou eu fazer,
e eu entendo agora que Deus está comigo, a minha visão, irmãos, começa a mudar. A minha visão começa a mudar. Eu começo a entender. A Bíblia vai dizer que quando Gideão entende agora a profundidade do que o anjo está dizendo, ele faz um altar, e ali o anjo toca com a vara que vinha na mão, naquele altar, e o altar incendiou, e de repente, aquele momento ali, trouxe para ele uma convicção de que Deus estava presente. Mas o que é que eu poderia esperar? A primeira coisa que Deus me mandaria agora, já que eu vou vencer os midianitas, Deus tem que me dar uma bazuca, para eu ir para lá, atirar nos midianitas. Deus vai ter que me dar aqui uma força descomunal, igual a de Sansão, para eu ir lutar. Irmãos, observe. Você estava se achando fraco, não foi? Se achando incompetente, achando que sua casa é a casa pior de Israel. Mas Deus agora, que Ele aceitou o chamado, para você fazer o que Deus mandou, agora você tem que entender que Deus tem que estar com você, e você tem que estar debaixo de obediência. A casa que Ele diz que é insignificante, a casa que Ele diz que é pequena, a tribo que Ele diz que era menor da casa de Israel, estava sendo uma pedra de tropeço dentro daquela nação, porque havia uma estrutura espiritual erguida dentro da casa do pai dele, uma estrutura erguida ao Deus Baal. A minha casa é pequena, a minha casa é insignificante, eu sou menor. Isso é o que as pessoas estão vendo, isso é o que as pessoas estão dizendo. Mas a desgraça dos midianitas que está acontecendo na vida de vocês, essa pobreza, essa miséria, está vindo porque essa casa insignificante, essa casa que para você fazer a obra de Deus, você está achando que não tem força, não tem valor, mas é daí que tem um altar erguido que está contaminando toda a nação. Começa aí. Olha que coisa. É para fazer o quê? É para ir para a guerra. Não, para a guerra não dá para a gente ir, não. Mas a derrota está vindo de onde? De onde você menos espera. Tem gente, irmãos, que está querendo lutar contra os inimigos graúdos. Tem gente que está igual Sansão, cego, sem força, tentando estourar a corda com o braço, se batendo, parecendo um maluco. Porque não está aceitando o filisteu sobre você, não está aceitando o domínio de um vício, o domínio de Satanás sobre a sua vida. Você está se vendo efetivamente totalmente incapaz, totalmente amarrado pelo diabo, e você sabe que não tem força nenhuma mais para romper essas cordas. Você está morrendo na mão de Satanás, você sabe, e está ainda fazendo força, mesmo sabendo que não vai mais conseguir destruir nada. Por quê? Porque o problema não era físico. O problema de Sansão não foi porque ele deixou de ir para a academia, deixou de pegar peso, deixou de treinar jiu-jitsu. O problema não foi esse, irmãos. O problema foi porque foi quebrada a estrutura espiritual que sustentava ele. Existe uma estrutura espiritual que sustenta a minha vida, que sustenta a sua vida em Deus. É só esse Espírito que lhe dá forças para você vencer o diabo. Aí você acha que um pecadinho pequeno, de uma casa insignificante, de uma tribo insignificante, que ninguém vê, que ninguém dá atenção, não está significando nada. Vai começar a andar comigo? Quer vencer? Vamos começar destruindo toda a estrutura do inferno que está escondida aí dentro e ninguém está vendo. Vai ter que começar a mexer dentro da sua casa. Você quer primeiro libertar os outros lá fora? Ei. Antes de você mexer com o que está lá fora, vamos mexer com o que está dentro. Tem pessoas, irmãos, que ficam perguntando a Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Antes de você entrar nesse processo aí, antes de você entrar nesse relacionamento, você consultou a Deus? Você perguntou a Deus? Você sabia no que você estava entrando ou não? Porque se você entrou inocente, meu irmão, aí eu lhe dou todo o respaldo. Você pode pular diante de Deus aí e dizer: Deus, eu entrei dessa forma aqui, agora eu quero a tua intervenção. É uma coisa. Mas vem cá, quando você entrou nesse relacionamento, você já sabia do que se tratava ou não? Porque é o que eu estou dizendo, o anjo não perdeu nem tempo explicando a Gideão.
Ah, por que está acontecendo? Não, meu filho, bora, levanta, o negócio é para frente. Esse negócio para trás aí vai adiantar nada não. Deus não já disse que está com você, bora levantar. Bora então, agora eu vou. Agora eu vi que Deus está comigo. Tudo bem, mas antes de você ir atrás dos midianitas, vamos reparar o que está dentro de sua casa primeiro. Quer fazer grandes obras para Deus na rua? A obra começa primeiro dentro de sua casa. Não adianta você ser crente na rua. Não adianta você pregar para os outros na rua. Não adianta você estar dando um bom testemunho na igreja do crente certo, sério. Passa pelaquela porta ali, você vai daqui até sua casa com a roupa de crente, com a cabeça baixa, com medo de um ímpio lhe ver aí na rua e lhe acusar de caloteiro, lhe acusar de enrolado, lhe acusar de trambiqueiro. Como é que você vai viver uma vida assim? Bora para evangelismo, meu irmão. Vai ser onde evangelismo? Tal lugar assim, Ih, rapaz, lá eu não posso não, que lá eu estou devendo uma pessoa e se eu for lá é problema. Como é que Deus vai desenvolver o potencial dele na sua vida se você está vivendo uma vida toda enrolada, enrolando os outros, enganando os outros, no meio de atrapalhada? Tem que começar, irmão, reparando primeiro dentro de casa. A gente vai fazer um mover aqui, vai ter um culto de libertação. A gente sai da nossa casa parecendo que a gente veio assistir um espetáculo, parecendo que a gente veio assistir que o circo chegou na cidade. É o mesmo sentimento. Vai ter leão preso na jaula, a gente quer ver. Vai ter girafa andando na rua, a gente quer ver. Vai ter gente aqui cuspindo no chão, sangue, rolando no chão, a gente quer ver também. A gente vê, irmãos, como espectadores, como curiosos. Vai ter um processo de libertação na igreja. Eu vou assistir esse espetáculo que está lá. Você já entendeu que aquela pessoa ali, depois que foi liberto, o demônio saiu. Se você que está sentado no banco não tiver uma estrutura para cuidar dessa pessoa, vão vir 7 demônios piores do que aqueles que saíram. A igreja está pronta para receber essas pessoas? Você tem contribuído de alguma forma com o discipulado, com o evangelismo e com a comunhão das pessoas que têm chegado na igreja de alguma forma? Porque, irmãos, fazer espetáculo, fazer show chama atenção, enche a igreja de gente, mas será que enche o céu? Não adianta chegar no meio dos midianitas, pular lá e dizer: eu vim matar todo mundo aqui. Aí ele disse: sim, cadê? Você veio com o senhor ou veio sozinho? Porque se o senhor não for com você, irmãos, é melhor você nem sair de casa. E às vezes a gente está olhando para as coisas grandes, procurando um problema grande, resolver as coisas grandes, não está vendo que o diabo está lhe prendendo em uma coisa pequena. É uma coisa pequena que está quebrando a sua estrutura. É uma estrutura que você guarda, que você fica com isso. A primeira coisa que Deus mandou a ele, primeiro desafio, meu filho, é que você vai ter que destruir o altar da casa de seu pai. Porque o que está contaminando a nação é a idolatria. O problema que você está achando, onde é que está Deus, onde é que está... O problema não é esse não, meu. O problema está dentro de sua casa. Vai procurar lá. Deus, o poder de Deus continua exatamente o mesmo. O poder de Deus, irmãos, não encolhe. A mão de Deus não diminui. O potencial de Deus não se afeta pelo meu e pelo seu pecado. Quem deixa de receber somos nós. Aí Deus diz que vai livrar. Vai livrar como se eu não tenho capacidade? É porque eu estou com você. Eu quero que você se levante. Eu quero que você vá. Tudo bem, Senhor, então agora eu vou. Eu sei, mas calma. Antes de você correr pela rua, vamos consertar primeiro o que está dentro de casa. Vamos consertar primeiro. É exatamente por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu acho que eu estou forte, eu estou fraco. Mas quando eu acho que eu estou fraco, é porque eu estou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu entendo que a minha força não consegue alcançar o resultado. Eu vou ter que depender só de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 26 ao 29, Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie
na presença de Deus. A conclusão do verso 31, porque aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós não temos, irmãos, em nós mesmos a capacidade de gerarmos nada pela nossa força, e somos abatidos quando somos confrontados com uma situação que nós olhamos para nós mesmos e vemos agora a nossa incapacidade, não tenho mais como avançar. Só que a Bíblia vai dizer de forma fantástica, irmãos, no versículo 34 de Juízes 6 que a gente estava lendo: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o arrebate, e os abierzitas se juntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensagens a Assé e a Zebulon, e saíram a encontrar-se por ele. Eu quero que você preste atenção. A Bíblia diz que agora que ele reparou o problema dentro da casa dele, ele resolveu a situação dele diante de Deus. A Bíblia diz que agora Deus revestiu Gideão para que ele pudesse estar pronto e preparado para ir para aquela batalha. E eu tenho que entender, irmãos, que todas as vezes que eu vou fazer uma obra que é espiritual, o que eu tenho que olhar, e é por isso que eu preciso compreender que a força não vem do meu braço. O que é estar revestido de algo? Revestido de algo é você ter uma estrutura sobre você, que ela vai exatamente lhe cobrir, para que a sua estrutura desapareça, para que você possa ser visto, mas o que vai ser visto não é o que você está vestido, não é o que está por dentro, mas o que vão ver é o que está por fora. Você já se imaginou sendo colocado dentro de um tanque de guerra? O que é um tanque de guerra? É uma arma poderosa. O tanque de guerra, ele foi feito para andar em qualquer estrutura. O tanque de guerra, ele anda por dentro d'água, ele anda por dentro da lama, e tem um poder de fogo terrível. Mas a pergunta é: o tanque de guerra, ele anda sozinho? O tanque de guerra, ele atira sozinho? Precisa que um soldado seja colocado dentro do tanque de guerra. Olha o que Deus nos falou de forma tremenda aqui ontem. Tem muita gente com os tanques de guerra em casa, estacionado, que não sabe para que aquilo serve. Deus, quando olha para você, Ele não olha para a sua estrutura humana, mas Ele olha para as armaduras que Ele lhe deu no mundo do Espírito. Ele olha para os projetos que Ele tem a respeito de você, mas que foram coisas que foram dadas a você no mundo do Espírito. Irmãos, aceite que a bênção e a prosperidade vem de Deus. Quebre essa estrutura de incapacidade, de que, meu irmão, a culpa é de meu pai que não me botou para a escola, me botou para trabalhar cedo. Quanta gente vivendo isso, irmãos. Aí um adolescente nos Estados Unidos, quando surgiu a internet, resolveu vender bolinha de gude na internet. Ficou milionário, porque até aquela data ninguém tinha tido a ideia de vender bolinha de gude na internet. Só ele que tinha. Qual é a ideia que Deus pode lhe dar que pode mudar a sua vida? Eu conheci um irmão que construiu 2 casas, construiu uma estrutura, passou a viver bem, comprou carro, comprou tudo, e um dia ele estava passando fome. Fome, irmãos. A única coisa que ele tinha em casa era 1 quilo de carne. Tudo que ele tinha dentro de casa para comer, já não tinha mais seguro-desemprego, já não tinha dinheiro, já não tinha mais nada. 1 quilo de carne. Ele orou e disse a Deus: Deus, o que é que eu vou fazer agora? Deus disse: pega a carne que está no seu congelador, corte, faça espetinho e bote na rua para vender. Irmão, tem muita gente que não vai avançar nas coisas de Deus, porque na hora que Deus diz: vai ter que vender espetinho na rua. Aí eu não vou não. Vender espetinho na rua? O povo vai passar, vai dizer que eu sou pobre. Enquanto você estiver preso ao que você pensa a respeito de você mesmo, enquanto você estiver preso ao que as pessoas pensam de você mesmo,
você vai viver escravo do sentimento da incapacidade, vai viver escravo do medo e nunca vai fluir no potencial do que Deus tem para a sua vida. Eu vou lutar, Senhor, mas só vou se o Senhor me der um grande exército. Eu vou. O Senhor vai botar quantas pessoas? 300? Não vou não. A vergonha vai ser tremenda. Você já pensou? Todo mundo dizer, rapaz, aquele cara é maluco? Com 300 pessoas, irmãos, quando eu entro numa batalha com 300 pessoas, a minha declaração para o mundo é: eu estou entrando aqui porque eu tenho 100% de confiança, que não sou eu quem estou entrando nessa batalha, mas é a palavra de Deus que disse que era para eu ir, porque eu sei que eu vou conquistar, sei que eu vou vencer, porque Deus disse que eu tenho que ir. Meu irmão, eu conheço uma irmãzinha ali do lado que botou um espetinho de carne, quebrou o negócio, não foi para frente, não deu nada. Me disseram uma vez aí também, teve um irmão que disse que a carne está cara demais, meu irmão, vender espetinho não dá certo não. Irmãos, aquele irmão botou o espetinho para vender. Eu vou lhe contar esse testemunho para você entender o que é fé. Ele botou o espetinho para você com a carne que ele tinha no congelador. Com a carne que ele tinha no congelador, ele vendeu os espetinhos, conseguiu comprar 2 quilos de carne. Então ele já comeu a carne no dia seguinte e ainda tinha mais 1 quilo para fazer o espetinho de novo. Ou seja, se todo dia ele fizesse o espetinho dele e vendesse, significava que carne na casa dele já não ia ser mais o problema, porque ele conseguia vender 1 quilo e comprar 2. Aquele irmão, eu sei esse testemunho porque eu conheço esse irmão, eu conheço ele. Aquele irmão foi comprar carne, ele apareceu lá no frigorífico e conversou com meu pai na época. E enquanto a carne de primeira, filé mignon, custava no mercado, na época, R$ 29 o quilo, ele conseguiu na indústria uma carne que era exatamente para essas finalidades de cozinha industrial, porque era uma carne que ela não vem a peça inteira, ela vem pequenos retalhos de carne, mas são todas carnes maciças. A única carne que substitui aquela carne é o filé mignon. Ele comprava por R$ 6 o quilo. Ou seja, quando ele começou a fazer sucesso e todo mundo parava para comer o espetinho do irmão, quem se levantou e disse: eu vou concorrer? Irmãos, para concorrer com ele, ia para o açougue, cair no filé mignon de R$ 29, não tinha como concorrer com ele. E se não tivesse dinheiro para comprar filé mignon, ia comer carne dura. No dia que você mastigasse aquele espetinho duro, porque você ia no espetinho do vizinho, ele, para a carne não ficar muito dura, ele tinha que cortar fininha e ainda parecia uma cobra assim no palito, né? Para disfarçar aquela carne seca. O irmão mesmo botava cada tora assim, ó, de espeto. O espeto do homem era mesmo no capricho. Botou, meu irmão, ele comprou 2 casas, comprou carro. O ponto dele ficou conhecidíssimo, começou a fazer festa, começou a fazer eventos, vendendo espeto. Chegou ao ponto dele ter 3 pontos de espeto ao mesmo tempo. Aí, muita gente que sai para trabalhar de paletó e gravata, às vezes não estava ganhando metade do que o irmão estava ganhando, trabalhando de noite vendendo espetinho. Passava em casa o dia todo de bobeira, ia assistir sessão da tarde, ia ler a Bíblia, chegava às 6 horas, acendia a churrasqueirinha dele, trabalhava até 9, meu irmão, e estava já com o ganha-pão dele garantido. De onde veio isso, irmãos? Às vezes eu quero comer o pão de dores, porque eu não me sinto capaz, porque a culpa foi da minha mãe que não deixou eu estudar, a culpa foi do meu pai que abandonou a casa, a culpa foi da minha mulher que me largou, a culpa era do meu marido que me batia, e eu fico procurando culpados para a minha história, culpados para a minha trajetória. Irmãos, preste atenção, todas as vezes que eu me apego a essas estruturas, todas as vezes que eu me projeto sobre elas, elas vão me causar uma sensação aparente de conforto. Por que é que a pessoa usa muleta? Porque ela não anda bem, tem algum problema no pé. Mas o que é que a muleta lhe faz? Lhe causa uma sensação de que você tem mais um pouquinho de conforto. Então, enquanto eu tenho uma muleta, eu deixo de me preocupar com o pé, porque eu tenho uma muleta. Quando eu tenho alguém para culpar, quando eu tenho alguém para jogar responsabilidade, eu deixo de buscar em Deus, irmãos, a resposta para o meu problema. Eu não sei, eu queria que você ficasse de pé.
nessa noite. Nós falamos sobre a nossa identidade como os filhos de Deus, falamos sobre a necessidade de ajustarmos os nossos conceitos, o nosso entendimento, para que o nosso entendimento fosse de acordo com a palavra de Deus. E eu sei que tem gente aqui nessa noite que está paralisado na sua vida. Você às vezes vai culpar alguém de dentro da igreja. O problema é na igreja. Eu quero que você pare para você olhar a sua vida como um todo. Veja, no último ano aí, nos últimos 2 anos, onde foi que você cresceu? O problema não é só na igreja, não, irmão. Você está culpando a igreja, por quê? Porque a estrutura espiritual aqui quer levar isso. Deus está querendo lhe levantar, irmão, para você fazer uma grande obra. Deus, cadê Deus? A gente está vivendo uma miséria dessa aqui, você vem me falar que Deus está me chamando para fazer nada? Meu filho, presta atenção, se Deus lhe chamou, está na hora de você acreditar, está na hora de você se lançar, porque as coisas só vão começar a acontecer depois que você acreditar, depois que você se lançar. Mas o que é para eu fazer então aí na obra de Deus? O que é para fazer na igreja? Antes de você vir resolver o problema da igreja, Deus está dizendo a você, tem coisa para você resolver primeiro na sua casa, tem coisa para você resolver no seu casamento, coisa para você resolver com o seu marido. Resolva lá primeiro. Depois que você acertar lá, aí agora você vem querer fazer alguma coisa no mundo do espírito. Não pode ter brecha, irmãos, porque a coisa é pequena quando parece para resolver o problema. Mas o que foi que Jesus disse a respeito do fermento? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É nas coisas pequenas que nós estamos errando, que o diabo está achando brecha, como ele achou na vida de Sansão. Só precisou cortar o cabelo. Depois que cortou, meu irmão, podia fazer o que quisesse, podia Sansão pular, rodar capoeira, podia dar jiu-jitsu, não tinha mais chance para ele. Por quê? Porque a estrutura que ele usava não era uma estrutura física. Depois que ele perdeu a comunhão dele com Deus com uma coisa tão simples, uma coisa tão insignificante como cortar um cabelo, mas foi o suficiente para que toda a estrutura espiritual que revestia ele transformasse ele agora em um palhaço, que foi o que ele virou, um palhaço, para os outros estarem dando risada da cara dele. Aí, esse aí já foi crente um dia aí, ó o crente onde está aí, carregando pedra igual um bicho, porque é isso que o diabo tem para a sua vida, se você quiser receber o plano do diabo para a sua vida. No começo, as portas de Gaza vão estar abertas para você. No começo, as prostitutas, meu irmão, vão estar tudo lhe esperando. Vai lá para você ver o que é que tem. No dia que você estiver caminhando no sol quente, arrastando uma pedra de moinho no lugar de um bicho, com um homem atrás de você dando chicotada, toda vez que você parar, você vai se lembrar de cada palavra que Deus disse. Hoje, irmãos, hoje é o dia de você romper com essa estrutura do inferno. Essa palavra, essa voz que vem dizer, sua família, seu pai morreu assim, seu irmão é assim, todo mundo é assim, aí você vai ter que ser assim também? Porque na sua família todo mundo se separa, todo mundo já se separou, sua mãe se separou e foi feliz só no segundo casamento. Você vai aceitar essa maldição sobre a sua vida? Você tem que entender que existe uma estrutura espiritual sobre a sua vida, que está lhe capacitando para coisas maiores. Uma estrutura espiritual sobre a sua vida que está lhe dando poder para vencer. Mas você tem que tomar posse da palavra. Amém? Feche seus olhos, Pai.